Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Eu sou Rafaela Bicalho e hoje o nosso tema é Slow Medicine e Soft Skills na Medicina, a arte de cuidar. E hoje contamos com a participação de dois colegas. Dr. Eduardo José, do Rosário Souza, é reumatologista, coordenador do Serviço de Reumatologia do Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, e o Dr. Lucas Leonardo de Castro Borges, reumatologista, coordenador do Serviço de Reumatologia do Hospital Ipseng, atual diretor científico da Sociedade Mineira de Reumatologia. Ambos são sócios da Sociedade Mineira de Reumatologia. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Rafaela. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar sobre esses temas tão interessantes para a prática médica. Obrigado, Rafaela. A gente tem acompanhado o podcast, são assuntos muito interessantes e para mim é uma grande honra estar aqui com você e com o Eduardo. Então, para começar a nossa conversa, é natural que a gente comece conceituando, né? Eduardo, um grande estudioso do tema Slow Medicine, e Lucas, um grande estudioso das Soft Skills. Do que se trata? Slow Medicine e Soft Skills. Talvez seja interessante começar pelo que não é, né? Então, a Slow Medicine, ela não é uma especialidade médica, ela não é uma medicina alternativa. É um movimento ou um pensamento filosófico, se a gente pode falar assim, que tenta resgatar a boa prática médica, como se fazia no passado. Então, a tradução literal seria uma medicina lenta, mas não lenta em atitudes, mas lenta em termos de valorizar o raciocínio clínico, valorizar as individualidades do paciente, valorizar ou interpretar adequadamente os exames complementares, utilizar a tecnologia de uma forma parcimoniosa, utilizar, sim, toda a evidência científica, literatura médica de qualidade, porém, adequá-la às necessidades e às individualidades de cada paciente. Esse movimento ele começou na Itália, baseado em um outro movimento, que é o Slow Food, né, que é a comida lenta, que procurava, do ponto de vista gastronômico, valorizar os alimentos naturais ou mais não processados, né? Então, a comida de verdade, como se fala hoje em dia, e ter a gastronomia de uma forma, ou seja, se alimentar de uma forma mais lenta, aproveitando todo aquele momento. Então, a gente pode perguntar, o que é mais interessante? Uma alimentação rápida, comer às pressas, uma comida de má qualidade, ou uma alimentação mais lenta, comer com qualidade, sozinho ou acompanhado de pessoas que você gosta? Então, essa mesma pergunta pode ser feita para a prática médica. O que é mais interessante? Uma medicina apressada, condutas automáticas, ou uma prática mais detalhada, uma escuta mais atenta do paciente, privilegiar o raciocínio clínico, o bom senso, do que apenas guias terapêuticos, por exemplo? Bom, soft skills são habilidades humanas comportamentais e relacionais, né, que sustentam a prática médica. Então, entre elas, a gente tem a comunicação com clareza, dentro de um conceito de oratória. A gente vai lembrar de oratória mais para aulas, né, quem gosta de dar aula. Mas a oratória, a persuasão, o engajamento dentro de um relacionamento é feito na consulta médica. Então, é uma habilidade crítica, assim como uma escuta ativa estruturada. Quem nunca se perdeu durante uma fala mais longa de um paciente, então a gente manter o foco e estruturar essa escuta com poucas intervenções num princípio e depois direcionando o paciente para poder chegar a um bom diagnóstico e a melhorar um relacionamento, colocar o paciente num caminho de mais saúde. Uma gestão do vínculo, porque a gente cuida de paciente crônico e na reumatologia isso é muito importante, porque a gente vai lidar com frustrações, com tomada de decisões na incerteza. E o vínculo na reumatologia ele não é opcional, ele faz parte do tratamento. E dentro desse conceito, que aprofunda em complexidade e que, de certa forma, exige muito da gente, a gente tem que ter uma autogestão, que também está dentro do conceito de soft skills, reconhecendo nossos limites. Limites dessa comunicação que hoje flui com muito mais intensidade e que merece uma certa imposição de limites claros, e reconhecer nossos limites em todos os aspectos da vida, para a gente ter uma carreira mais sustentável, mais longeva e com prevenção do burnout.
Isso vai em complemento ao que a gente conhecia antes como habilidades técnicas. Então, habilidades técnicas vem a habilidade de reconhecer sintomas, fazer diagnósticos, elaborar, interpretar protocolos e diretrizes, pesquisar e estudar artigos científicos. Então, é um complemento que sustenta essa prática médica e que fica cada vez mais evidente a sua importância, não só para entregar mais valor ao paciente, mas para valorizar a nossa própria carreira médica e tornar ela mais sustentável nesse mundo que o estresse crônico está dos dois lados da cadeira, né? Tanto do lado do paciente quanto do lado do próprio médico. A gente tem acompanhado de perto o sofrimento dos jovens, dos mais experientes, de todo mundo que trabalha na área da saúde, e que isso pode ser amenizado se a gente tiver intencionalidade em praticar e treinar essas habilidades. Então, eu estou entendendo que, diante do que vocês trouxeram, né, os soft skills e a slow medicine são temas que conversam, né? Um está intrinsecamente atrelado ao outro. Como que vocês enxergam isso de forma mais objetiva dentro da prática da reumatologia? Por exemplo, Lucas, quais soft skills você acha mais importante dentro da prática da reumatologia e como que você enxerga isso também, Eduardo? Bom, essa medicina lenta, ela pode ser adequada ou adaptada a qualquer especialidade médica. Embora, às vezes, a gente tenha dificuldade de imaginar num cenário de uma sala de urgência, de emergência, em que você precisa tomar decisões rápidas, mas ainda assim é possível aplicá-la, porque você vai aplicar todo o seu expertise para aquela situação, aquele protocolo que você deve seguir. Porém, na reumatologia, que é uma especialidade marcada pelo acompanhamento de doentes crônicos, doentes que permanecem com aquela doença durante muito tempo, a medicina sem pressa, ela tem uma vantagem ainda mais significativa para o paciente e para o médico, né? Porque você tem que, ao longo do tempo, avaliando, interpretando a doença, seus períodos de atividade, como nós chamamos, seus períodos de remissão, tentar utilizar os medicamentos com menor potencial de efeitos adversos, apenas pelo tempo necessário, não ser precipitado na troca de medicamentos, interpretar o todo do paciente, não apenas um exame laboratorial. Às vezes o colega pode se precipitar em função de uma única anormalidade no exame laboratorial e aumentar o tratamento, né, intensificar o tratamento ou trocar o medicamento. Então, tudo isso precisa de atenção, escuta do paciente. Por vezes é necessário não só aquela demanda, por exemplo, você está com dor? Estou com dor, mas eu consigo desenvolver minhas atividades normalmente, eu estou trabalhando, eu consigo cuidar dos meus filhos, eu consigo cuidar das minhas atividades domésticas, enfim. Existem outras formas mais amplas, né, que demandam um pouco mais de tempo, para você se assegurar o quão bem o paciente está de fato, né, e não tomar uma atitude precipitada. Educar o paciente sobre sua condição é muito importante, né? Então isso vale mais do que, às vezes, uma troca de medicamentos. Observar o paciente até a próxima consulta, eventualmente pedir um exame complementar que te ajude a entender melhor qual que é o grau, qual que é o impacto. Então, a reumatologia, enquanto esse perfil de especialidade, a medicina sem pressa, ela se adapta muito bem. Ela traz vantagens, e é curioso, vantagens não só para o paciente, mas vantagens para o médico, até com uma prevenção desse desgaste, desse estresse que o médico também sofre, porque ele sai da conduta automática e passa para uma conduta melhor pensada, melhor estruturada para cada paciente. É aquilo que a gente aprende na faculdade, né? A gente tem que ter um esforço de tratar as pessoas e não tratar as doenças, né? Então, eu trato a pessoa que tem uma doença e não a doença que isoladamente, né? Complementando o que o Eduardo falou, esse aforisma, né, da gente tratar o doente e não a doença, ele é muito relevante. Tem gente que vai entender mal a slow medicine no sentido de colocar uma tradução literal, de fazer tudo devagar. E o meu entendimento de slow medicine é fazer o que importa, na verdade. Então, a gente aprende, em nossa formação é muito focada em analisar sintomas, fazer um diagnóstico, né? E nesse poucos mais de 10 anos de prática, o que eu vejo foi uma evolução no sentido, cada dia sai um guideline novo,
Então, primeiro tem um guideline de como controlar determinado sintoma da doença, os índices compostos de atividade da doença, depois prevenções, vacinas, profilaxia da osteoporose, e eu vejo que os residentes que estão em formação, eles ficam cada vez mais perdidos em relação a isso, porque a grande vontade deles é contribuir para o benefício do paciente e matar tudo isso em uma consulta só. E num slow medicine bem estruturado, em quem está praticando as soft skills, a gente pode fracionar isso em consultas diversas, porque a gente vai acompanhar por anos. Na residência, infelizmente, são só 2 anos. Muitas vezes, o residente não tem oportunidade de fazer várias consultas com o mesmo paciente, então não tem um vínculo tão forte como é o caso depois na prática de ambulatório e consultório. É uma coisa que precisa ser melhor treinada. E a gente pode também estruturar, fragmentar conforme um diagnóstico, não de doenças, mas um diagnóstico de pessoas. Então, gastar ali uns 5 a 10 minutos, investir esses minutos iniciais da consulta para diagnosticar quem é aquela pessoa, quais são as preferências dela, personalidade, qual é o engajamento, né, quais são os valores intrínsecos, o que ela acreditava antes, se ela vivencia algum preconceito, alguma barreira em relação ao tratamento que você pode propor. E ter um certo cuidado de não ser leviano em um dos princípios de quase todos os guidelines, que é a decisão compartilhada, que virou um aforismo muito bonito de se falar em aula, mas a gente tem que ser muito cuidadoso, porque você deu a base para o paciente, né, tomar uma decisão, a decisão está nas costas do paciente, ou você vai alimentar esse paciente com boas informações e dividir isso com ele conforme preferências, mas levando em consideração o seu julgamento e sua experiência, né, não abrir mão disso. Então, acho muito importante essa conversa, esse momento que a gente está tendo agora. Sim. Um outro aspecto aí que o Lucas falou várias vezes, que não é apenas o tempo, né? Claro que, como eu fiz a comparação, o que é melhor? Se alimentar de uma forma apressada, uma comida de má qualidade, em pé, em poucos minutos, ou sentar a uma mesa bem organizada e apreciar aquela alimentação, cada etapa, cada momento. Eu acho que a maioria das pessoas vai concordar que a segunda opção ela é mais interessante. Só que há um grande problema quando a gente fala sobre esse tema do slow medicine, é assim, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Né? Na minha vida real, eu tenho pouco tempo, eu não consigo. Não é uma questão de ter muito tempo, é usar aquele tempo de uma forma produtiva, objetiva, mais atenta às necessidades do paciente. E nem sempre a necessidade do paciente coincide com a nossa necessidade, né? Muitas vezes o paciente está em busca de outros aspectos, e então a gente não pode ser aquela pessoa exclusivamente técnica, não. A doença não está ainda muito bem controlada, vamos modificar o seu tratamento. Por vezes o paciente está se sentindo muito bem, ele está funcionando, né? Então aquela questão da qualidade de vida dele está preservada. E a mudança do tratamento nem sempre te garante um sucesso na próxima etapa, né? Você vai em busca disso, mas nem sempre. Outra coisa que eu estava pensando enquanto o Lucas estava comentando sobre os guidelines, a gente que mexe, né, coincidentemente com residência médica, uma preocupação muito grande é que o médico não fique restrito a critérios diagnósticos, né, e guidelines. Então, sempre o que é melhor? E agora? Qual o próximo passo? Então, o guideline ele tem que te informar quais são os princípios e as estratégias de tratamento daquele problema. Não, o princípio é oferecer um corticoide em dose mais alta no início da doença. Se esse corticoide vai ser oral, se vai ser endovenoso, se será um dia só, se serão vários dias, aí são adaptações que você tem que fazer. Não, o próximo princípio é utilizar um medicamento que poupe as doses desse medicamento. Mas o melhor medicamento proposto pelo guideline é o medicamento A, que nós não temos disponível tão facilmente. Não, então eu vou lutar incessantemente por esse medicamento, sendo que eu tenho um medicamento B que pode cumprir aquela função de uma forma tão adequada quanto. Um outro ditado comum é isso, nem sempre fazer mais é fazer melhor pelo paciente. Então, por vezes, essa busca do controle ultra perfeito da doença te leva a até mesmo a iatrogenias, né? Que é uma das coisas que a Slow Medicine se propõe, a diminuir um pouco o risco da iatrogenia. E quando que a iatrogenia às vezes acontece? Quando você está muito precipitado nas suas condutas, né? Quando você age de forma automática. Não, o tratamento não deu certo, agora está na hora de tratar para
mudar para o tratamento B, logo em seguida para o C e assim sucessivamente. Então, a Slow Medicine ela tem essas vantagens. E é importante falar, o que eu estou lembrando aqui também, que parece um discurso um pouco antigo. Não, pelo contrário, nós precisamos da tecnologia, nós precisamos dos avanços medicamentosos, eles são muito bem-vindos, porém eles têm que ser utilizados de forma parcimoniosa, respeitando as características do paciente, do local onde ele é atendido, da estrutura familiar dele. Várias coisas participam da decisão de qual o melhor tratamento para cada paciente. Então, o paciente mora muito distante do centro. O melhor tratamento é fazê-lo vir todos os meses tomar um remédio nesse centro, ou ele pode ficar na cidade dele tomando um remédio, uma outra opção que talvez se adeque mais à necessidade dele. Então, essas individualidades que a Slow Medicine te permite fazer. Você tocou no tema da tecnologia e eu queria trazer isso mais para a nossa conversa. A gente está no século XXI, século da tecnologia. Como é que vocês enxergam o papel da tecnologia em relação à Slow Medicine e às soft skills? Ela é amiga, ela é inimiga, ela é indiferente? Aí eu trago a tecnologia tanto no sentido de exames complementares, quanto até mais recentemente no papel da inteligência artificial. Meu entendimento é que a tecnologia ela é neutra. Você pode transformar em arma e você pode transformar em tratamento, em avanço, em melhora na vida das pessoas. Uma coisa muito comum é a gente ter que lidar com o Dr. Google, que agora virou Dr. Gemini. Né? Então, o paciente ele traz essa demanda para a gente, que já pesquisou, e isso pode aumentar a profundidade e complexidade da consulta, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, de fato, é acolher esse paciente. Né? Validar que ele está interessado na própria saúde a ponto de buscar conhecimento. Acolher ele, trazer ele para perto e, às vezes, numa frase simples, a gente consegue harmonizar. Fala assim, vamos pegar todos esses dados juntos e ver o que faz mais sentido para o seu caso. Né? Tornar o médico, mais uma vez, curador do conhecimento científico para poder mostrar um caminho de mais saúde. Então, primeiro acolher, validar, harmonizar, para depois oferecer a sua proposta de uma maneira que o paciente fique mais engajado, porque é crítico no paciente crônico engajamento, né? O humor do paciente está bom, ele entender suas ideias, você conversar sobre questões de peso, atividade física, saúde mental, né? Uma organização, às vezes, inclusive financeira, porque se nenhum ente, seja convênio ou o próprio SUS, consiga arcar com determinado tratamento, eu vejo várias famílias que conseguem ter uma organização para mobilizar em prol do que a gente considera que é o melhor para aquele momento. Tudo isso depende dessa habilidade relacional que a gente pode cultivar com nossos pacientes. Exatamente. Assim, a tecnologia é uma realidade, né? E uma realidade que ela está presente cada vez mais, se a gente for olhar alguns anos para trás. E hoje, quantos recursos tecnológicos hoje a gente dispõe que não existia no passado. Eu até anotei uma frase aqui nesse sentido que ela fala assim, ó, a medicina do futuro, ela será tecnológica. Ela não será, ela já é tecnológica, né? Nós já estamos nessa realidade por necessidade, mas slow por sabedoria. Então, a gente tem que ter essa calma para utilizar não só a tecnologia, mas para interpretar os seus resultados. Porque, por vezes, essa tecnologia pode te oferecer uma informação que não é útil para o seu paciente e vai gerar todo um estresse. Quando mais, eu brinco com os residentes assim, olha, porque não tem um próximo exame, senão a gente faria o próximo exame, né? Então, antigamente o paciente falava assim, doutor, eu gostaria de fazer uma ressonância do corpo todo, logo quando a ressonância chegou. E a gente falava, não, de forma alguma, isso não acontece, não é possível, né? A gente tem que selecionar um local de acordo com a queixa clínica. Hoje nós estamos fazendo tomografia do corpo todo, quase em substituição ao exame físico, né? Por conta dessa presença tecnológica. Só que todas aquelas informações clínicas ali eu tenho que fazer uma palavra muito boa que o Lucas falou, é uma curadoria. Então, acho que o médico ele vai ter esse papel importante. Ou seja, a máquina, a inteligência artificial, ela vai estar com uma informação pronta ali para você. Só que você, diante do seu paciente, você vai ter que fazer uma curadoria do que é realmente relevante, né? Para onde que o bom senso médico, a boa prática médica te leva diante daquelas informações. E um problema apenas que eu vejo nesses recursos, especialmente na inteligência artificial, na formação das pessoas,
do médico, né, principalmente, é que ele não tem aquilo como uma primeira instância, né? Ou seja, tudo que eu quero saber, eu vou lá e faço uma pergunta direta, pronto, agora eu já sei. Não. Ele tem que continuar estudando, né, naquilo que é fundamental, nos livros, textos, aprendendo com a experiência de outras pessoas e ali utilizar como um auxiliar, né? E sempre com esse olhar crítico, na verdade, né? A gente trouxe alguns exemplos da tecnologia oferecendo alguns obstáculos, né? Algumas decisões dentro desse mundo de incerteza que a gente vive. Mas eu vou trazer para vocês também eu chamei soft skills de habilidade humana. E uma dessas habilidades humanas, quem mais está me ajudando no momento, é uma inteligência artificial de linguagem nativa. Porque dentro de um dos conceitos que eu comentei aqui hoje, que foi a escutativa estruturada, eu percebi de fato, que agora eu estou comparando a minha escuta com o que está sendo transcrito de maneira estruturada pela inteligência artificial, que havia algumas informações que eu perdi. Né? A conversa continua durante o exame físico, numa hora que você não está ali com o teclado à mão para poder digitar, e na hora que você senta e faz uma síntese, é a síntese que faz sentido naquele momento para você, naquela emoção que você está, e de uma maneira mais fria, a tecnologia traz mais informação. E aí eu comecei a confrontar o que estava sendo transcrito com a minha experiência da consulta como médico. E eu acredito que nesse último ano ela tem melhorado. Porque uma das coisas de soft skills que é muito complexo e que eu tenho medo de ficar um pouco superficial aqui é intencionalidade. Eu vou falar isso várias vezes. É muito córtex pré-frontal para você mudar comportamento. Né? Exige muita glicose nessa parte do cérebro que é difícil de alimentar para a gente poder evoluir. E aí, essa intencionalidade toda agora tem aliados, que são tecnológicos, e que eu fazia uma pergunta para os residentes, que era muito mal vista na hora. Eu fazia, você preocupa de verdade com o paciente? Essa preocupação é legítima em relação ao paciente, e todo mundo ia ficar ofendido, porque numa primeira intenção a gente estudou quantos anos para chegar lá e ter um impacto positivo. Mas aí eram casos específicos, que eu queria saber assim, mas você perguntou onde que o paciente mora, qual que é a preferência, não estou vendo aqui no prontuário a profissão. E aí, por exemplo, se trabalha numa penitenciária, que é uma realidade do serviço que a gente trabalha, maior risco de tuberculose, isso pode influenciar na decisão, se é um profissional de saúde, idem. Então, às vezes, passa coisas dentro desse encontro clínico, porque a gente está muito preocupado em cumprir checklist de guideline, e a heterogeneia pode surgir dentro disso aí, a gente fazer mais decisões. Muito interessante. Vocês percebem que os pacientes, ou de forma mais ampla, o sistema de saúde, valoriza o médico que se esforça em praticar slow medicine e ter boas soft skills? Eu acredito, especialmente, eu não vejo isso ser uma realidade para o sistema de saúde, embora que eu já vi, assim, grandes hospitais, grandes faculdades chamando as pessoas que lidam realmente, né, que estão à frente desse movimento no Brasil, para instituir disciplina, para ajudarem, enfim, nos processos, né, a níveis hospitalares com essa informação. Mas eu acho que ainda são coisas muito tímidas, né? Na prática médica, o sistema ele não te favorece o exercício dessas duas situações. Então, acho que isso deve ser, talvez, inicialmente estruturado nas faculdades de medicina, né? Estimular essa possibilidade. Eu acho que quem pratica isso que nós estamos falando aqui se torna um profissional mais realizado, né? Mais feliz com aquilo que ele faz. Mas, de fato, não existe assim o sistema não te ajuda nessa execução. E, por parte, isso não apressa uma vida corrida, é uma questão da vida pós-moderna, né? Então, todo mundo está mais ou menos nesse ritmo. E eu percebo algumas vezes que alguns pacientes, eles não querem coisas mais práticas, mais objetivas, né? Preto no branco, o que é melhor, o que eu faço. E aí é uma função sua, que gosta de realizar esse tipo de abordagem, de educando o paciente, tentando trazer para essa realidade, né? Então, por exemplo, se eu demorar muito com o paciente e atrasar a consulta do próximo, às vezes o próximo ele não vai ver muito bem essa situação, vai achar que, né, eu tenho outro compromisso, né, me atende no horário e etc. Na verdade, ele tinha que te valorizar que você está deixando mais tempo ali, você não está limitando aquela consulta a um horário, e sim tentando entender melhor o problema dele.
Então, acho que a sociedade precisa pensar, ou pelo menos parte dela, né? Porque nada é uma regra para todos, mas a sociedade precisa pensar de uma maneira mais slow, né? Porque se eu tenho pouco tempo de atendimento, isso gera mais despesa na solicitação de exames, isso gera mensalidades de convênios, por exemplo, mais caras, isso gera remuneração médica menor, então todo mundo perde com isso, além de tudo que nós já falamos anteriormente, né? Eu acho que existe um conflito entre preço do serviço que a gente presta e do valor perceptível agregado, que é um conceito de gestão em saúde e que merece uma atenção do médico. Né? Um médico, dentro do seu planejamento de carreira, ele tem que conhecer gestão em saúde, gestão de si mesmo, tem que conhecer gestão de tempo, gestão de pessoas. Então, fica uma palavra batida, mas é a realidade. Se a gente não for protagonista dessa discussão, vai continuar do jeito que está ou vai até piorar. Se a gente delegar quem decide preços, a gente nunca vai poder entregar, né, e ter o retorno dentro desse valor perceptível agregado. A reumatologia ainda é um dos espaços que isso é possível, no meu ponto de vista, e que o que eu tenho visto nesses últimos anos, pós-pandemia, é que a sociedade, os pacientes, eles estão entendendo isso. Eles valorizam muito o nosso trabalho. É muito gratificante ser reumatologista, lidar com toda a incerteza e frustração, e a princípio a gente desenhou um cenário sombrio, mas a realidade é outra. A realidade é de pessoas que antigamente recebiam um diagnóstico como sentença, e eu tento passar isso para os pacientes, que às vezes o diagnóstico é uma correção de rumo, para uma vida muito mais saudável do que antes do diagnóstico. Uhum. Tá? E isso, eu acho, me motiva muito, tem motivado os pacientes, e eles têm percebido esse valor. Então, basta a gente ser protagonista dessa discussão junto ao sistema. Muito interessante, maravilhoso. A gente já está se aproximando para as etapas finais. Vocês querem fazer uma colocação final? Eu queria falar só duas coisas. Uma, assim, estimular outros colegas médicos a se interessar por esse tema da medicina sem pressa. Existe um site que é desse grupo, né, que trabalha medicina, que divulga medicina sem pressa aqui no Brasil, que é exatamente slowmedicine.com.br. Existem vários temas, existem os princípios, existe um manifesto dela, exemplos, né, de como ela pode, em casos clínicos construídos ali, como ela pode ser importante para a melhora da assistência do paciente. E o segundo aspecto que eu vou citar é uma frase de um filósofo chamado Henry David Thoreau, que ele fala o seguinte: nada é tão útil ao homem como a resolução de não ter pressa. Então, essa abordagem mais lenta, no sentido de lenta com melhor qualidade, ela é melhor para o ser humano. Né? A vida corrida, a vida estressada, isso, ou o exercício da sua atividade profissional dessa forma, eu não acredito que seja útil ou prazeroso para as pessoas. Soft skills é um grande aliado para a gente ser feliz dentro do nosso trabalho. Quando a gente escuta sobre trabalho em 2026, a percepção que eu tenho é que ele é um antagonista do bem-estar, sempre. Né? É lógico que isso eu não estou falando para as pessoas que trabalham 80, 90 horas. A recomendação, até na nossa jornada mineira de hematologia, de um psiquiatra, é que fica difícil de ajudar se a pessoa está nessa circunstância. Ela tem que ver por que ela está, diminuir essa carga para poder correr essa maratona que é a carreira médica, porque ela vai quebrar no meio do caminho, se ela acelerar muito os passos iniciais. Eu queria apresentar aqui o trabalho, usando essa intencionalidade, as habilidades humanas das soft skills, como esse trabalho que é gratificante, que é impactante e que deixa a gente realizado no final das contas. Sim. E, no final das contas, o William Osler estava certo. A nossa arte é a arte de cuidar. E para cuidar melhor dos nossos pacientes, a gente precisa primeiro cuidar do exercício da medicina e cuidar de nós mesmos, antes de tudo. Exatamente. Excelente. Aprendi enormemente. Eu queria encerrar o nosso podcast lendo um pequeno trecho de um texto escrito pelo professor Dario Birolini, que está, inclusive, disposto lá no site da comunidade Slow Medicine. É um pequeno trecho onde ele diz: a prática médica atual tem se caracterizado pela falta de tempo. Consultas rápidas, profissionais apressados, frequentemente médicos desconhecidos frente a pacientes anônimos. São circunstâncias em decorrência das quais não se estabelece conexão entre o profissional e o paciente.
Tal estado de coisas tem gerado grande insatisfação dos pacientes, dos médicos e dos demais profissionais de saúde. Os médicos sentem-se desconfortáveis e frustrados pela qualidade do seu trabalho, com a permanente sensação de que o controle de sua atividade lhes escapa. O paciente sente-se como um joguete nas mãos de uma imensa máquina que o consome, não resolve seu problema e eventualmente o agrava. E eu acho que o que vocês trouxeram aqui é de que as soft skills pode ser um instrumento aliado à Slow Medicine para a gente conseguir vencer esse desafio de uma melhor prática, tanto do ponto de vista do profissional de saúde quanto do paciente. Agradeço enormemente. Eduardo, meu mestre, me ensinou muito sobre Slow Medicine há muitos anos. E o Lucas, embora bastante jovem, muito mais do que eu, também me ensinou bastante, vem me ensinando muito sobre prática de soft skills. Agradeço enormemente. Muito obrigado. Obrigado, Rafaela. Foi um prazer. E assim encerramos mais um podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Muito obrigada.